Ahora me escucha. Ahora sí, ¿cómo estás? Muy bien. Vemos a ver Ah, también si sale, ah, a ver si sale también. Sí, ahí estamos. ahora me escucha. Perfecto. Sí, ¿Cómo estás? todo muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, esperá, que se están terminando de conectar, juntamos un poquito más de público y si te parece arrancamos. Ah, tranquilo. Estoy en casa, ¿no? Como Muy en la bien. oficina. Pero, no, tranquilo. Hola, ¿Qué tal, Emilio? buenas tardes para todos. Hola, Emilio. Gracias, Ángela. Un Eh, placer, un ¿Todo bien? placer, ¿eh? Sí. Não, sabe que eu perguntava aqui a Oliverio o que deveria ensinar, não? O que se há algum tema que querem tema, digo, um projeto que queiram que que ensine, que me hagan saber, porque estou aqui, separei um par de coisas, pero eh, poderia ser Oliverio, o que queira, não, poderia ser outras coisas, podemos interromper a qualquer momento, falar de lo que les parezca, por favor. Perfecto. Yo te había adelantado ya en el ciclo este. eh, Arrancamos con Yuji Eluo, no sé si lo conoces, un arquitecto chino. Eh, Ajá. Después estuvo eh, Solano, y también Ah, planteé un poco así, y bueno, se armó como más tipo diálogo, y después estuvo George Tam hablando de bambú. Eh, ajá. con lo cual cada uno lo fue haciendo también con su propia idiosincrasia. Un poco, ahora después hacemos la presentación formal y todo, pero como te decía, la idea es, yo siempre que organizo algún encuentro, ya sea más chico, más grande, me gusta pensar que el invitado como si le dijera a mi hijo al cuidado a alguien, ¿no? Entonces te lo dejo y confío. Entonces, te presto durante una hora, 2 horas a los estudiantes y a mí mismo para escucharte y como lo manejes bueno, como te parezca mejor y más oportuno. Si querés con algún proyecto antiguo, o si querés con un proyecto que todavía no salió, o si querés charlar, o sea, tenés muchos años de experiencia dando clases, así que no te voy a explicar cómo dar una clase. O sea, sentite en Oliverio, libertad total de hacer lo que te sientas cómodo. Los chicos lo organizamos desde Diseño 3, que los chicos están trabajando con una bodega, insertan el paisaje y les dimos a cada grupo tiene una materialidad específica, por eso los 4 invitados, pero también tenemos los otros niveles que conforman la cátedra de Taller Ajá. Maldonado, que están presentes, más algunos que están conectados también por YouTube, que compartimos la conferencia con la facultad. Ajá. Eh, con lo cual, no es que haya una agenda específica, más que conocer sobre todo tu manera de pensar y de hacer arquitectura. Ajá. Sim. Não, sempre como por meio da computadora nunca é tão fácil a ser assim exatamente uma conversação. Pero o que poderíamos tentar les comento do que como tenho, bom, tenho todo aqui em PowerPoint, pero separei um par de projetos, pero Perfecto.
que no son tan, no son tan nuevos, pero que me parece interesantes. Como temas, escalas distintas, coisas assim. Perfecto. Pero en cualquier momento, si quieren interromper y todo, cambiamos. O si quieren interromper para hacer preguntas también, por favor, que no necesitan esperar hasta que termine. Podemos charlar durante, ¿no? Muy bien. Bien, si te parece, armamos como la presentación un mini formal y después ya arrancás. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Por si hay algún distraído que no sabe quién sos. Eh, bueno, Quería antes, me perdoa, hacer una prueba, porque sí, claro. se comparto mi pantalla. Es como estoy aquí con dos pantallas. Quería saber si se la Dale. ve en pantalla entera. Sí. Quería ver si puedo. Eh, ahí estoy. Tengo que apagar la segunda pantalla. No, entonces está bien. Ahora ya entiendo. Ahí, perfecto. Ok. Entonces ve todo, ¿no? Sí. Ok. ¿Y ve tu imagen aquí también o no? Eso no aparece. No, ahora se ve solamente una pantalla negra Sí. y Ahí. ahí se ve SPBR. Tá. Bueno. Bien, arrancamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por participar de este cuarto encuentro del ciclo Prácticas Materiales que organizamos desde Arquitectura 3 de la Cátedra Taller Maldonado en la FADUBA. Los invito a suscribirse al canal, donde van a poder recibir información actualizada sobre las próximas conferencias del ciclo y también, y sobre todo, van a poder participar a través del chat, interactuando con el invitado de hoy. Bueno, planteo tanto al final de la conferencia, pero si no también que lo podemos interrumpir si hay alguna duda, así que espero que se arme un lindo debate. Aprovecho a agradecer al equipo docente de la Cátedra Taller Maldonado, en especial al titular Hernán Maldonado y Emilio Jadrowski, quienes permiten crear estos espacios de intercambio de conocimiento y, por supuesto, a la generosidad del invitado de hoy por compartir su conocimiento y su tiempo con nosotros. Angelo Bucci es arquitecto por la Universidad de San Pablo. Se graduó en 1987. Hizo un máster en el 98 y es doctor desde el año 2005, todos de la misma institución. Fue profesor visitante y conferenciante en numerosas universidades internacionales de América Latina, así como el MIT, la ETH de Zurich, el GSD en Harvard, y en 2011 fue nombrado miembro honorario del American Institute of Architects. Su obra ha sido publicada y expuesta ampliamente y ha recibido numerosos premios. Es miembro fundador honorario del Instituto Americano de Arquitectos desde el 2011 y fue cofundador y socio de MMBB Arquitectos entre el 96 y el 2002. En 2003 funda SPBR y desde 1989 trabaja simultáneamente en los dos frentes complementarios, uno profesional y otro académico. Este equilibrio prolongado ha guiado la actividad de su oficina. Y es en este equilibrio que conocí a Angelo, casi por azar, a mediados de 2006. Él vino invitado a dictar el taller de materiales de lo que hoy es el programa en Arquitectura y Tecnología de la DITELA. Y a mí me propusieron ser su asistente, a lo que obviamente acepté encantado, ya que ya desde aquel entonces era un admirador de su trabajo.
Un trabajo que se caracteriza por el valor otorgado a la concepción estructural y material, en donde estructura, material y espacio son una y la misma cosa, entendiendo a la ciudad como un campo de diálogo para las obras de arquitectura. Pero también, estando junto a él, pude acercarme a su costado humano. Ángelo es una persona enormemente generosa, siempre dispuesto a extender una mano amiga, a compartir sus aprendizajes y ayudar a uno a potenciar una mirada crítica y a ser no solo mejor profesional, sino también mejor persona. Y es que sus proyectos se encarnan justamente esa mirada crítica. Ángelo se esfuerza por transitar la frontera de un posible que aún no fue realizado. Busca diseños cargados de significado, informados por experiencias anteriores y el uso adecuado de los recursos. Les pido que presten, disculpen, estoy trabado hoy. Les pido que presten especial atención a las palabras de nuestro invitado de hoy, porque tiene una mirada aguda que le permite tener un especial respeto por la herencia del pasado y una cuidada audacia respecto al legado para el futuro. Así que, Ángelo, te dejo a vos. Muchas gracias, Oliverio, por la presentación tan generosa. Estou aqui tentando me acordar em que ano foi de la Ditela, não? Que hace um En el rato. 2006 hicimos el Sombráculo. Sí, 2006. Hace un rato. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, me sumar a ustedes. Vengo como para conversar. Queria separei aqui um par de projetos que les queria enseñar, pero podemos, lo que decía, ¿no? En cualquier momento interrumpa, puede ser para hacer preguntas de lo que estoy enseñando, puede ser para hacer preguntas de otras cosas, no importa. Si logramos hacer disso un poco más una conversación, siempre interesante, ¿no? Quería empezar así como haciendo ver la ciudad donde vivo, que es São Paulo, no es donde nací. Yo vengo de un pueblo que está como 400 kilómetros lejos de São Paulo. Vine por la primera vez para empezar la escuela de arquitectura, por tanto tenía 18 años. Esto ha sido el año de 83 y me quedé, ¿no? Porque en cambio, hoy día creo, ¿no?, que el choque de este cambio me enseñó muchas cosas. Choque porque mi pueblo tenía como 1000 veces más chico que São Paulo. ¿No? 20.000 personas en mi pueblo para 20 millones de personas en São Paulo. Y vine a este edificio diseñado por el arquitecto Vilanova Artigas para hacer la Escuela de Arquitectura de la Universidad de São Paulo. Por lo tanto, este edificio es la nuestra UBA acá. Más y más, ¿no?, me di cuenta de cuánto por vivir los días de estudiante en un edificio así, de cuánto el edificio mismo, ¿no?, actuaba como una suerte de profesor también, ¿no?, de lo cuánto pude aprender del edificio. Un poco después creo que como por aprender a aprender con el edificio se hace como una extensión de cuanto la ciudad, ¿no?, nos enseña. Entonces, un poco estuve dedicado a eso. Lo doctorado que hice habla mucho de cosas así, de cómo la vivencia de la ciudad de São Paulo tomaba parte de un modo de pensar arquitectura. No, pero São Paulo porque era el caso, en mi caso, pero de la vivencia de cualquier ciudad creo que nos enseña mucho, ¿no? Entonces, pero para decir que estuve dedicado a eso. Y me gusta mucho de poner estas dos imágenes juntas,
porque é como a melhor ilustração que encontrei para uma cita, não, de Vila Nova Artigas, que ele gostava de repetir a los estudantes, na verdade, uma ideia de Alberti, pero nosotros la conocimos como Vila Nova Artigas, que pensar a cidade como as casas e as casas como cidade. E creio que estas duas imagens lo ilustram de um modo que é maravilhoso, não? Claro, que tem um significado muito especial em nosso contexto desta cidade. Então, um pouco para começar haciendo uma sorte de passagem, não? Desde que é a cidade para o que é a prática de los projetos em nossa oficina. A oficina hoje em que trabalho somos 3 arquitetos apenas, que sou eu, Lucas Roca e Vitor Próspero. É isto que Oliverio comentava, não, de estar um pouco entre a universidade e a oficina, um pouco a ser parte de la própria oficina, porque neste momento Vitor está de licença porque terminando um doutorado, está como com uma beca em Estados Unidos. Então, hoje dia estamos acá solamente eu e Roca. Pero aqui é um parque que está muito central na cidade de São Paulo, que é o Parque del Ibirapuera, onde se hacía as bienales de arte antes, a Bienal de Arquitetura, não, que agora se hace de outro modo, que apenas se inaugurou, creio que ayer. Pero a Bienal de Arte e de Arquitetura se produzia aqui nesse edifício. Então, este é um parque que se inaugurou em 1954, desenhado por Oscar Niemeyer, jardines que seriam de Burle Marx, ao final acabaram por não ser de Burle Marx, por um tema político, que não se puseram de acordo. Pero a ideia toda deste parque é muito ligada ao paisajismo, não, de Burle Marx. Então, é um parque que é importante, sobretudo porque a cidade tem uma carência de áreas assim. Em sua posição central, passa a ser um parque de uma importância muito grande. Um aspecto interessante é que quando se inaugurou este parque em 54, era parte da celebração do 4º centenário da cidade de São Paulo. Então, é um parque que tinha, además da função de parque, que seguiria por la inauguração, tinha um programa de exposições, não, como era uma feria, a celebração do 4º centenário. Então, este edifício mais grande, onde estava lá, era o pavilhão das indústrias, aqui das artes. Então, cada edifício aqui tinha um programa próprio. Estou mostrando isso porque no ano de 2013, uma curadora de arte que hacía uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo nos invitou para dizer o que nos parecia deveria ser o Museu de Arte Moderna da cidade. Então, hice uma exposição, invitou a um número, creio que 35 artistas, se me acordo bem, 6 arquitetos. Hice a mesma pergunta a los arquitetos, não? E a pergunta é muito importante, isso que queria, muito significativa para a arquitetura em São Paulo, porque passa que o Museu de Arte Moderna, hoje dia, está exatamente aqui. Você vê meu mouse na pantalla, sim?
Sí, sí. Sim, neste ponto. Mira que este parque está circundado, não, de avenidas. Esta é a avenida mais de maior tráfego da cidade, porque é a avenida que conecta o aeroporto dentro da cidade com o centro. E os edifícios, então, este o edifício da Bienal são 50 metros por 250, aqui 150 por 35, aqui o mesmo. La Oca tem 70 metros de diâmetro, o teatro, que se hizo muito mais tarde, não se hizo recém. E aqui há uma construção que talvez seja a mais, de certo modo, notável, porque é uma marquesina que hace a conexão entre todos os edifícios. Interessante que esta marquesina cobre uma área de 22.500 metros quadrados e que tinha o propósito, não tinha exatamente um programa fixo, pero parecia importante, não, para ser a conexão abrigada. Eu hoje dia me imagino, não, como seria impossível a nós proponer algo assim, porque com o nível de controle de custos, dizer que fazer passagem, não creio que lograríamos facilmente. Afinal, é incrível, porque seguro, de lejos, é este o lugar que mais recebe gente todos os dias neste parque. Está sempre totalmente lleno, não? E há uma controvérsia, porque esta posição onde está instalado o Museu de Arte Moderna, bajo a Marquesina, deveria estar livre. Isso se passou há muito, porque foi em 59, quando Lina Bobardi hizo uma exposição temporária que se chamava Exposição Bahia, e construiu um pavilhão que seria demolido depois, bajo a Marquesina. E passou que depois da mostra, a mostra Bahia se abriu para uma Bienal de Arte, e depois da exposição, o pavilhão, em vez de demolir, mantiveram para, desculpe, para como um depósito. E se quedou uma bodega, como uma... E muitos anos depois, ou 10 anos depois, um grupo de pessoas solicitou este espaço para ser uma mostra. E la hicieron, e depois da mostra se quedaram, e aí se refundou o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, isso se passou assim, em 69 até os anos 80 estava aí, pero em los anos 80 é que começou a polêmica quando a direção deste museu invitou a Lina Bobardi para ser uma ampliação. E aí Oscar Niemeyer vino a protestar no periódico e todo, e Lina contestava e seguiu. Então, isso é uma maravilha, porque durante um período teníamos uma espécie de debate ou de peleia entre Lina Bobardi e Oscar Niemeyer, publicado nos periódicos de São Paulo toda semana, não? E um montão de gente opinando e tudo, e é interessante como isso se passou. Por isso o tema é polêmico. Então, quando nos perguntaram de como deveria ser a sede do museu, falando de isso, se deveria, claro, estar dentro ou fora do parque, se deveria volver ao centro da cidade, onde tinha sido fundado Humano, se quedar no parque, se liberava a Marquesina. Nós outros, charlando uma vez com a curadora, armamos isso, não? Que se tomamos o parque e os edifícios de Niemeyer
como uma obra de arte em um museu, e lo emolduramos assim, com 4 edifícios de 750 metros de largo cada um. Poderíamos fazer um museu que é totalmente óbvio, pero único, não? Porque não teria possibilidade de encontrar um outro museu de arte moderna no mundo que tenha em sua coleção permanente os edifícios de Niemeyer e os jardines de Burle Marx, não? Então, será um projeto teórico. Lo hicimos assim, começamos a desenhar um pouco com mais critérios. Então, cada um dos edifícios, 10 metros de ancho, 750 metros de largo, 10 metros de alto, uma coluna a cada 75 metros. Então, quando lançávamos as colunas aqui, mira, esses pontos negros aqui, pareciam que caíam de um modo, aunque tenha uma escala gigante, quando se lo desenha, parece como de uma precisão de relojaria, não? Porque nada necessita câmbio, porque as colunas não tomam uma via, um edifício, uma vereda, solo. E também nos agradava, não, pensar que poderia estar hecho por, são 11 colunas em cada edifício, 44 colunas em total, poderia ser 44 canteiros de obra, que não me acordo como se diz, de trabalho, 44 equipes trabalhando simultaneamente. Então, é uma obra muito fácil de fazer. E assim, com fotomontagem de Ciro Miguel, nós hacíamos ver o projeto, não? Como está a Barra Blanca, como está a Barra Blanca, se vê o projeto. Então, essa avenida passa 2 vezes por debaixo. É um museu que está dentro e fora do parque ao mesmo tempo, que tem uma escala que não se pode ver em um solo todo inteiro em nenhum momento, não? Que tem uma forma que para compreendê-la é preciso imaginá-la, um pouco uma forma que só se vê por uma lógica, por la razão, mas de um modo como raciocínio, não? E aqui, como passava o que proponíamos, este é o edifício existente da Bienal, uma certa como vecinos, pero teníamos também a ideia de que este museu poderia, às vezes, emprestar o auditório do edifício da Bienal. As escaleras estavam assim, que fazem as salidas de emergência do edifício, então a distância de 75 metros é muito adequada para isso. Sobre como um capitel em cada coluna, não? Está uma plaça de 10 por 10 hecha em hormigón, onde se apoiam as rejas, como se diz, não? De acero, com 10 metros de alto, que hace a luz entre uma coluna e outra, não? Depois a coberta, que é uma coberta técnica. Aqui pensávamos um ponte rolante que poderia tomar obras, esculturas que vêm aqui no piso, abre uma porta no piso, se alça, se põe a peça em qualquer posição. E aqui também uma espécie de trem, de carro, de naveta, que percorreria os 3 quilômetros de extensão total. Então, poderia o museu estar funcionando, ou mesmo estar cerrado, um grupo de pessoas aqui, um monitor, poderia ser uma classe ensinando 3, 4 obras que estão em exposição. Isto gira em uma dinâmica totalmente independente do funcionamento do museu, não? E aí, como lo mostramos?
uma maquete que recomendo muito a los estudantes, não? Porque não dá trabalho nenhum e resulta muito interessante, que solamente este é um colaminado que está impresso la planta, sim, e os edifícios, sim, estão hechos em madeira, e aquilo, os existentes em madeira, e aquilo que propusimos nós outros, está em acrílico, não? Um pouco mais de fotomontagem de Ciro. Isso ha sido muito simpático porque teníamos o desenho não sobre a topografia muito precisamente lançado no papel. Nós fomos aí um dia com o Ciro, que elegia os pontos para fazer as fotografias e depois fazer esta foto inserção, assim como se vê. Então, com muito poucas coisas, pero uma apresentação que dizia muito claramente, não, uma ideia. Depois, mais tarde, esse projeto viajou um pouco, ha sido muito publicado em muitas coisas. E quando Alejandro Aravena, sido curador da Bienal de Venecia, nos invitou para mostrar o projeto. E também ha sido uma oportunidade, não? Porque Aravena tinha um modo de anunciar a Bienal e como queria que cada participante descrevisse seu projeto. Então, que a Bienal se chamava Notícias del Front. Então, tinha um linguajar assim como bélico, não? E pedia também aos arquitetos para descrever qual era a batalha do projeto. Em princípio, não, batalha não é. Um pouco hablamos de isso que Oliverio comentou na apresentação, não? Que é uma coisa interessante como se intenta não tomar a missão de descrever como Aravena nos havia solicitado, era que poderíamos dizer que a batalha é a batalha entre a relação de nós com lo que herdamos del passado e de lo que vamos deixar para o futuro. Não, pero é claro que esta batalha é sempre a mesma em arquitetura, não? Pero me parecia interessante neste caso porque estávamos intervenindo em um contexto onde estavam presentes duas figuras, uma das mais emblemáticas de lo que é a arquitetura moderna brasileira, a fundação da arquitetura moderna brasileira, e uma arquitetura que tem uma força em nossa formação muito grande. Então, sempre uma coisa que uno pensa, não, é o quanto esta precedência nos cala e o quanto ela nos qualifica para falar. Um pouco quanto a força de lo que está antes de nós outros, às vezes, de certa maneira, nos castra, não? Ou quanto nos dá força. Então, é um jogo muito interessante, sempre quando lo tomamos não, como arquitetura no campo da cultura. Bem, então, é um projeto teórico, nunca construído, e que é importante para nós outros. E aqui queria lhes ensinar, porque é um pouco difícil de crer que existam vinícolas em Brasil, pero algumas sim, não? Neste sítio onde desenhamos este projeto é o mais improvável que seja. Então, não é para... É um projeto que quase mais teórico que o outro, porque lo hicimos como um estudo preliminar e os clientes nunca mais volveram, não viram, quase não viram o que hicimos, pero les queria mostrar por isso. É um sítio em uma região muito caliente de Brasil, no estado de São Paulo, na região onde não se produz vinho, e que não poderíamos fazer aqui, creio que nada que alcance não a qualidade dos vinhos que temos na Argentina, pero era um tema interessante.
porque aqui está o vinhedo, mira, que queriam crescer para cá. Esta é a parte mais alta do terreno, tem uma fonte de água aqui que poderíamos usar. Hoje estavam construindo aqui um lago de uma forma, mas aqui estamos muito paralelo à topografia, então queríamos tomar a água ali um pouco arriba, fazer de isso um espejo de água na coberta, bajar por aqui e llenar esta espejo de água com esta forma muito geométrica para definir a vinícola neste ponto acá. Então, vou mostrar muito rapidamente, porque não temos mais. Não, aqui se vê um pouco de outros pontos de água que estão neste mesmo terreno, um pouco que hicimos, e temos a ideia, não, de fazer algo que estivesse um pouco rebajado, um pouco, pero rebajar apenas para produzir a terra que necessitaríamos para hacer estas paredes todas hechas em, não sei se pode chamar de adobe, pero um adobe que não são os ladrilhos, não, pero a terra batida, assim. Como uma maneira de produzir um clima mais constante, quase, não como uma cueva, pero que está parcialmente rebajada, parcialmente elevada. Então, assim, uma geometria, pero hicimos assim, em uma parte da produção, aqui a visitação, este é tem aqui a guarda de vinhos, este aqui é a produção, aqui a guarda, e aqui todo um suporte para a visitação. Uma coisa muito... Apenas porque sei que é o tema que estão trabalhando, e queria me juntar aqui a los estudantes, não, como uma proposta que não avança mais que isso. Pero a maquete que está hecha por o arquiteto, que era um passante aqui, Newton Suenaga, sempre me impressiona de como está bem hecha esta maquete, né? E lá temos acá hoy. ¿Puedo seguir? Sí, claro. Tengo dos proyectos más. Que un edificio de departamentos en Lugano, y lo otro que una casa de fin de semana, como le llamamos, pero que es menos que una casa, van a ver. Entonces, un poco pensaba que el MAN, ese proyecto, la casa de fin de semana, son como que escalas muy distintas, un poco para dar uma ideia, não? Depois, claro, há coisas que estamos fazendo, mas tinha separado estas coisas. O que ensinei e agora Lugano e depois a casa de fim de semana. Depois, se querem, volvo com mais coisas e tudo. Pero isso é também uma oportunidade para nós muito especial, porque estávamos aqui na oficina, nesse ponto onde estamos hoje, e uma vez me chama engenheiro suíço e pergunta, não, se queríamos desenvolver uma proposta para um edifício de departamento em Lugano. Este engenheiro, Andrea Pedrazini, eu o conhecia há talvez 3 anos, e naquele momento, era 2008, porque ele havia sido professor de estruturas na Escola de Arquitetura de Mendrisio. Uma vez me invitou a ir a hacer uma charla em Mendrisio, porque supe que eu ia a Londres, pero depois acabamos que não logramos.
não me fui. Ele vindo a São Paulo, depois me vino a visitar, e um tempo depois me invitou a este trabalho. Então, aqui é o centro histórico de Lugano. Aqui é onde está a casa. Há um rio que passa por aqui, que produz esta pequena península no lago de Lugano. Esta parte da cidade, antigamente, era outra parte, era outra cidade, outro pueblo, pero agora é todo é a mesma Lugano, não? A mesma administração. E aqui é um morro importante que se chama Monte Bré, por isso que se cambia completamente a cidade nesse ponto, se vê as calles em zigue-zague, coisas assim. E há uma calle histórica aqui que está justo na parte baixa do morro, que lo define, não, em la base, que se chama Via Pico, e aqui, exatamente aqui, está ubicado o projeto. E uma coisa interessante é que esta bajada do morro por acá liga exatamente neste ponto, em frente ao lote. Les vou mostrar, não? Aqui, esta bajada liga neste ponto. Pero mira que este é o lote onde está ubicado o edifício. Uma pessoa que chegava aqui e que se ia ao centro da cidade por esta calle acá, tinha que girar hasta a punta desta manzana, volver e volver. E nós tínhamos a possibilidade de abrir este lote para o passagem de pessoas, e al fim lo hicimos, não? Lo propusimos e se logrou. Esta é a forma de lote, uma forma muito irregular, um polígono irregular, com duas frentes, a via Pico, que é a via histórica, e a outra calle acá. Aqui, com os retiros, o polígono interior é onde é possível construir, pero queriam fazer 6 pisos. Claro que não era possível construir toda esta área, senão não alcançaríamos 6 pisos. Era necessário sacar algo de área. E lo terminamos com um desenho que resulta, em final, nisso. E aí, hicimos 6 pisos assim. Tem um esquema estrutural que é, de certa maneira, claro, que são 2 paredes em direções opostas para resistência à carga em las 2 horizontales, não, em todas as direções. As paredes, pensamos primeiro solamente a parede, pero depois tivemos a necessidade de reforçá-las com esta como uma T. Claro, em Lugano há terremoto, não, que nós não temos em Brasil, não estamos, pero é um nível mais ou menos leve. Então, a estrutura um pouco assim, mais, digamos, com mais presença de lo que estamos acostumados. Mira, e nesta linha de reforço, uma coluna sola, ali outra, em la mesma linha, outra cá, outra aqui, em la linha daquela, e uma coluna aqui um pouco estranha, não, um pouco fora. Bem, há 2 plantas, são 6 pisos, 3 pisos com 2 departamentos por piso, 3 pisos com um solo departamento. Em total, a lousa tem como 160 metros quadrados, e aqui temos 2 departamentos de mais ou menos 80 metros quadrados cada um. Não? Então, como cambia para o outro tipo é este. Mira, uma coisa que queria destacar, não? Quando os banhos têm um desenho muito delgado assim, pero esta de hecho, a parede do banho está hecha assim, com 1 centímetro de espessor, hecha de um vidro branco só, um pouco opalescente, a luz passa, pero não se vê.
a altura, não? São como 25 metros de altura, 22. E um tema que é interessante aqui para nós outros, porque não conhecíamos, uma série de coisas aqui não conhecíamos, não, pero que é o sistema de geotérmicos, né? São sondas, 4 sondas que barram 225 metros, passam aqui no subsolo em uma bomba de calor para ser bem, funcionam sobretudo no inverno para a calefacción, pero también en verano hace un arrefecimiento de la temperatura con serpentinas que pasan la losa, ¿no? Entonces usan esta inercia térmica desta profundidade para calentar no inverno e respirar em verão. O tema principal, claro, que é inverno. Dizem que esse sistema genera un ahorro de 70% de ahorro en la energía eléctrica quando se compara. E há 2 sistemas somados que são interessantes, porque há esse e outra coisa que é um sistema que chamam de ventilação controlada, que faz a troca de ar apenas do volume necessário. Eu não sei se se vê minhas mãos, não? Que hace assim por uma espécie de chicana cruzada, que de modo que o aire que sale calienta o aire que entra. Então, además que só cambia o volume necessário, se baixa o delta de temperatura a la mitad, porque por esta chicana. Então, as 2 coisas combinadas têm uma eficiência energética incrível, sabe? Essa é uma maquete que me gusta mostrar porque ha sido hecha por um senhor que tinha 86 anos nessa época, um espanhol que se chamava Trivinho, e que ha sido um muito conhecido maquetista aqui para nós outros. Uma foto de lo que é o edifício ali metido no contexto. Algumas. Este é um muro histórico interessante porque a única coisa que era protegida como patrimônio é este pequeno muro aqui. Portanto, esta abertura já estava. Mantuvimos. Aqui tem a outra que cerramos. Passando rapidamente, porque tenho mais imagens depois. Não creio que estavam todas aí. Aqui, o que queria comentar é que, em princípio, estávamos preocupados, não, de como o que lograríamos, não, de como manejar com todas as normativas de Suíça. Trabalhamos sempre com gente de lá, sobretudo uma oficina de arquitetura, Nicola Bazerga e Christian Mosetti, que nos ajudavam com todas as coisas que eram uma maravilha, não? Os engenheiros também sempre, mas todas as outras equipes eram de aí. Tínhamos a sorte de uma assessoria muito em favor de nós outros. Então, não sabia muito bem o que poderíamos ou não. Sempre parecia, não, que é muito rigoroso todo, como de hecho é, com as normas, pero ao mesmo tempo gracioso, porque quando ensino este edifício a los colegas aqui de Brasil, também posso comentar tudo aquilo que podíamos fazer acá e que em Brasil seria impossível. Por exemplo, eu não poderia ser uma fachada de madeira de 6 pisos. Não poderia ser a escalera de emergência aberta, como acá. Em Brasil, não posso fazer a fachada de vidro de altura total, de piso-techo.
Coisas assim que não puedo fazer como hicimos acá, um solo ascensor. Essas são por normas de Brasil que não me permitem. Ali logramos, não? Coisas que não lograríamos fazer em Brasil, que por outras razões, como de fazer a coberta comum a todos os moradores, e de fazer este piso aberto, livre. Não lograríamos acá em São Paulo por nada. Então, são coisas que nos agradam muito de haver hecho, não? E sempre creio que as imagens hacen ver um pouco a ideia deste edifício. Sempre, mira que a estrutura são paredes de hormigão, pero não estão sempre, ou não tem tanta presença em la fachada. Então, sempre parece muito mais leviano, não, de lo que é. Sempre tentamos, não, a madeira também passa essa impressão de leviana, pero mesmo em madeira nunca hacemos uma caja, não, sempre são painéis. Por exemplo, a madeira está acá e quando vira é vidro. Aqui vidro, vira a parede de hormigão, que quase toda está interna. Sempre assim, sempre passa de um elemento em madeira para outro de vidro, não? Essa é essa imagem, não, para nós é incrível de como nos hace acordar em verano, por lo menos a cidade de Rio de Janeiro, não? Hicimos uma casa em Santa Teresa, em Rio de Janeiro, que um pouco me acorda muito, não? Corcovado, coisas assim. É claro que também o projeto tem um nível de pré-fabricação interessante para essas peças aqui que hacen as varandas todas pré-moldadas e subiam acá inteiras. As colunas são pré-fabricadas com 3 pisos de alto, não, e um hormigão com uma densidade que tem uma resistência incrível. Outra coisa que em Brasil não podemos fazer é um piso assim, sem varandas, não? É interessante porque há uma normativa em Suíça que hasta 1 metro não é necessário fazer varanda, que faz todo sentido. Nós não la temos, não se ajusta assim. Então, de certo modo, han sido muito mais permissivos do que somos nós outros acá. Aqui abaixo do edifício é a oficina dos engenheiros que nos invitaram a fazer o projeto, ¿no? Que está hecha deste modo. Estas paredes são em MDF, no piso em terraço, não sei como chamam em espanhol, pero o terraço veneziano. E uma coisa que para mim ha sido como muito marcante, não, as mesas, por exemplo, que estão hechas em hormigão, nós lá desenhamos. E sabe que o edifício estava em construção, uma tarde, um dia inteiro, todos os engenheiros deixaram a oficina e se foram a la construção. Y ellos mismos, ¿no? Hicieron los encofrados, la armación, hormigonaron las mesas, solamente llamaron el maestro del cantero para hacer el acabamiento de la superficie superior de las mesas. Entonces, me gusta mucho eso de ver de cómo los que hacían cálculo de estructura, ¿no? Esse gosto e esta falta de prejuízo, não, com os trabalhos manuais, não, de los albañiles, quero dizer.
Aquí, oh, perdón, uno de los departamentos, mira, que siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo piso, lo mismo MDF nudo, sin pintura, sin revestimento. E peças que também desenhamos, como esta mesa, coisas assim. Aqui se vê os vidros que hacen os banhos, são todos ali, é também o mesmo acá. Los cuartos de los niños en uno de los departamentos también diseñamos todos los muebles, que era en este caso interesante porque pudimos hacer aquí las ventanas piso-techo, pero claro que nos preocupaba se não iban a encostar um sofá em la ventana, coisas assim. Então, hacer esto deste modo era como uma garantia, não, de que a ocupação seria mais conforme, não, a ideia. E aqui os quartos de los niños se abrem, uma porta que corre, pode durante o dia estar mais abertos. Esta é a última foto e uma coisa que eu queria comentar, porque quando, para contar-lhes uma história, não? Quando se inaugurou esse edifício, fizeram ali uma festa que tinha como 250 pessoas, o que para Lugano é uma festa que se hizo en el subsolo del edificio. Durante la fiesta, yo conocía ya mucha gente, porque me fui a construcción, fui para las escuelas un par de veces ahí, muchos arquitectos y todo. Y la cosa que más escuché era que decían, solamente un brasileiro poderia vir acá a ser térreo totalmente aberto, não? Eu sempre hacía el chiste, ¿no? De que, pero ha sido un suizo que inventó el pilotis y cosas así. Pero tenía una cosa que interesante, porque es claro que yo puedo ver que la arquitectura moderna que se fundó en Brasil desde los años 36 y todo, desarrolló mucho un lenguaje en proximidad con Le Corbusier y que el Pilotis en Brasil desarrolló una especie de repertório tropical del Pilotis con un montón de posibilidades. Pero después, en el contexto urbano, el Pilotis, en mi opinión, por errores, por uma normativa muito descuidada, praticamente se inviabilizou o Pilotis na cidade como São Paulo. Se inviabilizou por uma obviedade, para comentar, porque, por exemplo, na Municipalidade de São Paulo, se propõe um pilotinho no edifício de departamento, a área de Pilotis se computa como na área de departamento, o que é totalmente absurdo, que como se para ser um edifício como esse, eu teria que sacar um piso inteiro para convencer a los proprietários que o Pilotis seria bueno. Não há como, não creio que encontrasse argumentos arquitetônicos para tanto, sabe? Com todo o que significa em nossa condição climática. Então, fazer um pilotinho em São Paulo é praticamente impossível com as normativas atuais, não? Porque economicamente é um desastre. Pero escuchava, poderia entender que falava de um repertório que se desenvolveu acá, aunque conceituado ou divulgado, não, como dos pontos de Le Corbusier, aunque estivéssemos em Suíça, pero o que me
agradou muito, não, de pensar é que esse tema, não, do interesse de uma pessoa de um contexto trabalhar em associação com um grupo de pessoas de outro contexto, quando se habla entre os dois de um modo saudável, interessante, porque eu creio que nestas oportunidades de diálogo que se hace possível o que não seria em um lugar ou outro. Não seria possível fazê-lo em Suíça e não seria possível fazer em Brasil se não estivéssemos fazendo juntos, não hablando juntos. Então, essa é uma coisa que me gusta muito de pensar, que pueda ser assim, não? E creio que em esse caso ha sido um pouco assim. Oliveira, te quedo se sigo uno más o se... Ahí, no me salía el botón de desmutearme. Sí, No, si te animás a hacer uno más, es más, te estaba en realidad chusmeando tu página. Si te animás a hacer la casa de fin de semana que querías contar, y si te animás a contar alguna casa, ponerle la de Ubatuba o alguna otra que esté ahí como inserta en el medio del paisaje. A mí me resulta tremendamente estimulante, interesante esta manera que tenés de posar, bueno, por eso también un poco por ahí el título de tu trabajo, ¿no? Esto de pesada ingravidez, de cómo todo el hormigón, todo el trabajo que haces con el hormigón, pero cómo se apoya sutilmente sobre la tierra. Si te animás, si tenés ganas, si no, não, claro, puedo, pero cambio de la fin de semana para Ubatuba. No, las dos, como tengas ganas, no sé cómo venís vos de tiempo. No, vamos a Acá estamos cambiar. todos muy interesados escuchándote en el Zoom y hay como casi 100 personas en YouTube. Así que Entonces tenemos buen rating. mostro esta más rápidamente. Vamos a Ubatuba. ¿Te parece? Perfecto. Aquí también, ¿no? Porque otra vez, la ciudad de São Paulo, los dos ríos más grandes de la ciudad, los más metropolitanos, Pinheiros acá, Tietê arriba, la Universidad de São Paulo acá, nuestra oficina en este punto, el proyecto que está ubicado, ¿no? Tenemos nuestra oficina acá, el proyecto está ubicado, deixa eu ver, aqui, nesta calle acá, creio que por aqui, assim. Então, muito cercano. Isso para nós era muito especial, não? Que 10 minutos caminhando. Isso é como durante 30 anos de atividade, eu nunca tinha possibilidade de ir a pé a qualquer coisa que hicimos. Considero, incluso, que creio que aprendi muito, não, com esta condição de desenhar um pouco a distância. Primeiro em meu pueblo, não podia ir aí a ver as coisas com a frequência que queria. É interessante porque considero que, justo por o hecho de que não me poderia ir a ver a construção com frequência, que nos acercamos muito da construção através do desenho, não, a verificar o que lograva, o que não, o que passava bem, o que não teníamos sucesso. Então, uma coisa muito assim, por la distância. E que, afinal, considero que isso é mais fácil, talvez, as experiências como de trabalhar neste projeto de Suíça, um outro que hicimos em Portugal, porque teníamos talvez, familiaridade com a distância do canteiro e uma proximidade com as ideias de construção, sempre através do desenho, não? E aqui a obra está ubicada neste ponto,
Aqui é já hormigonada, não estava lista. Pero mira que no barrio donde esto está ubicado tem sempre esta altura. Esta altura é protegida. A cidade que está no entorno é toda rascacielos, ¿no? Na verdade, este barrio é muito mais viejo de casi todo que se vê en el entorno, por isso está protegido. Le comento porque aqui, en este barrio, la altura máxima son 6 metros. La pareja que compró este lote nos trajo este boceto de lo que querían hacer, com uma ideia muito clara. Compraram um lote, eles vivem em um departamento, se quedaram, iam a se quedar em departamento, mas queriam um lugar para ir com jardim e piscina, quincho para receber os amigos em fim de semana, coisas assim. Então, é um projeto que tem esta particularidade programática, não? Poderíamos pensar que, neste caso, a pileta é a peça mais importante do programa, não? É como o protagonista do programa é a piscina e o jardim. Quando se vê em secção transversal, porque essa medianeira é leste, esta oeste. Se vê em seção transversal, a superfície da calle, no piso, está aqui, a medianeira, não há retiros obrigatórios, é limitada a 6 metros de altura. Esta é a secção do corte sem a construção. Queria ser a pileta, mas estava muito preocupados com o sol, não, como incidia na pileta. Me perguntaram na primeira visita se deveriam poner mais à esquerda, desplaçar mais à direita. Les comentei que não cambiaria o intervalo, as horas de sol na pileta, mas cambiaria o tempo de sol, em que horário. Mas, por outra parte, lo desplaçássemos hacia arriba, aí sim, se era um dia de sol, tinham sol todo o dia. Como esta era a peça principal, lhes pareceu bem a ser assim, e seguimos. Esta ideia se configurou não estruturalmente deste modo. São 2 colunas desplaçadas de 12 metros entre elas, a viga que hace a pileta, que contrabalança, não, como contrapeso desta viga aqui que colga no departamento, se libera todo o solo para jardim, e também as medianeiras, não construímos nada, apenas uma reja de acero para suporte de vegetação. Então, a planta do piso, quase toda é jardim, não? E a pileta que está arriba, há um circuito de água que põe água em todos os níveis também. Aqui são os departamentos, aqui o departamento para a pareja e aqui uma casa de custódia. Aqui também uma pequena pileta, aí sim, a principal, que são 17 metros de comprimento, que não pensamos, era um pouco o que resultava, mas depois uma pessoa que nada, não me comentou muito contente, 17 metros é excelente, porque 3 piscinas fazem 50 metros, não? Como é uma medida que utilizam para nadar. Aqui, como a água funciona, quando se põe em recirculação, as bombas estão todas aqui abaixo, e se circula um vertedouro acá, de aqui para baixo uma gárgula, e daqui por la escalera, vem a pileta inferior e retorna a cobertura. Então, funciona todo assim.
esta inclinação em direção hacia norte, então é muito interessante para banho de sol. E as imagens, não? As imagens vou passar rapidamente, mas estão tomadas em dois momentos. No primeiro, como no mesmo mês ou 2 meses de terminado, se vê que a areia aqui que pusimos não tem verde nenhum. Depois a foto, depois de como 1 ano, todo está coberto de verde, não? Como se passou. Então, sempre assim, antes e depois. Essa escalera é um pouco homenagem, não? A Rafa Iglesias, que ela hacía em madeira, pero um pouco neste modo. Aqui, quase um quinto. As áreas são 30 metros quadrados aqui. Desculpe, 60 metros quadrados aqui abaixo, 60 metros quadrados aqui arriba. E arriba são 30 metros quadrados para eles, 30 metros quadrados para o custódio. Todo... Estamos aqui no cone de aproximação do aeroporto, então sempre se vê no avião, na fotografia. Para mim é importante porque creio que um pouco esse projeto, a graça é estar em meio a esse lugar, não? E também, para mim, é muito importante isso, como se cambia desde abaixo hasta arriba, não? Como se desaparece completamente os limites da propriedade e acá o que hace os limites deste lugar é a parede de rascacielos que está muito lejos, não? Como em comparação com o que é a dimensão do lote. Aqui o vertedouro é esta parede diretamente. Bem, coisas assim que não comentei muito, mas uma coisa mais que queria les comentar acá, não? Que pensávamos muito nisso, não? Que primeiro, hoje quando o que pensava é que nos parecia difícil mesmo como chamar esta construção. Al final la llamamos casa de fin de semana, pero quando se vai pedir permiso de construção, por exemplo, é importante nombrar conforme os códigos. E afinal, pedimos um permiso para uma casa, pero nunca pensamos como na casa. E nos preocupava muito o hecho de que não era exatamente na casa, pero a casa sendo o programa primordial, mais primordial de arquitetura, e que depois não começou a se añadir outros programas como a piscina, jardim, no quinto e tudo. Não, então isso é uma coisa que nos preocupava, era como sacar da casa, a própria casa, deixar solamente lo que são os apêndices e que todo o que queda não desmorone, não como ideia. Ou de como uma pessoa que liga aí e abra desde a calle a porta de ingresso, não vai se sentir como que passando de um living a uma piscina,
pero sem se dar muito conta, não? Eu tinha essa preocupação de como uma pessoa que ingresse nessa parte não se sentiria como que assombrado por o fantasma de uma casa que não está, sabe? Uma coisa um pouco assim. Então, por estas particularidades, é que parecia nesse caso, valia a pena, como uma certa ousadia, não, de ser de um modo que, quando uno mira, não identifica exatamente como na caça, não exibe como arquitetura os signos que nós outros aprendemos a identificar com a construção da casa. Então, parece uma coisa que não sabemos um pouco, é um pouco hecho de pedaços, de fragmentos de coisas, não? E isso é interessante. Depois tem outra coisa cá, que são sempre a pergunta, não, de custos, não? Quando diz vamos elevar a piscina, e sempre pensava uma pergunta direta, pero não custa mais caro? Sim, claro que algo sim, pero de verdade sabe que não tanto, porque en este sitio el suelo es muy orgánico, muy deformable. É um bairro onde muitas casas têm piscinas. Eu sempre quero, como queria ser uma coisa um dia, que é se pudesse sair fazendo escavações em las piscinas, eu encontraria centenas de piscinas como esta, pero completamente enterradas, porque a fundação tem que ir, nenhum engenheiro haria uma piscina aqui que não fuera uma caja de hormigón. E a fundação, en este caso, está 14 metros de profundidade. Então, estas colunas estão bajo a terra, estão todas aí. São coisas interessantes que poderíamos. Bem, Olivério, tenho que parar de compartilhar um instante. E aí, o único que estou buscando aqui. No hay problema. No, te sacamos del libreto. Não sei o que passou. Pero se mientras querem fazer alguma pergunta, não Alguien quiere sei se... preguntar también en el canal de YouTube, por el chat, nosotros la leemos acá y Ángelo puede responder. Aham. O alguien por acá también, obviamente. Aqui, não sei por que, tive que encerrar o programa e reabrir. Não sei o que passa. Tenho algum problema, cara.
pero puedo mostrar la casa de Ubatuba sin hablando, les enseñando la maqueta. No sé qué pasó. Dale. A mí pues, me parece interesantísimo de la casa esa, bueno, la casa en sí misma, pero también la estrategia, ¿no? O sea, como hoy por ahí no hiciste tanto hincapié desde ese lugar, pero como esto, porque en el edificio Lugano, por ahí hablaste un poquito también de eso, de la mínima estructura posible, ¿no? Para interactuar con el entorno y también cómo eso termina generando o creando al espacio. É, são. É, creio que sempre, não, o que intentamos, talvez, é, é proponer um projeto que se, al final se desenha um pouco em la sequência da conversação que temos, não? E como, a partir de lo que se arma com um primeiro desenho, muitas vezes se mantém a ideia de um projeto, como o caso desta casa de fim de semana, quase todo se quedou um pouco como estava proposto. Não, assim, não que se quedou exatamente como estava proposto, pero no caso deste projeto, há uma coisa que é importante, que a proposta inicial de elevar a pileta se quedou. E isso, claro que tinha uma força, não, de uma coisa que hacía uma que conduz muito o projeto. Não é que estava hecho quando se hace, hagamos ali acima, pero o hecho de que se quedou assim, creio que é um pouco uma proposta inicial que define em grande medida, não, o projeto. Isso, pero é raro que se haga assim. Talvez por la simplicidade do projeto, la simplicidade do programa. Muitas vezes, no edifício de Lugano, este tema de lo espaço, assim como talvez o que para mim ha sido muito marcante, uma das coisas, é a proposta de manter lo piso térreo aberto, que em princípio les preocupou muito. Eu me acuerdo que quando submetemos os desenhos para permiso como se licença de obra, não para a municipalidade, se preocupavam muito com a descrição que decía de que íamos deixar todo aberto. Afinal, se foram convencendo e todo, parecia bem, era interessante, porque a conversação ali era quase que com uma só família, não? Que eram os dueños de terreno, que viviam aí uma espécie de casa com 6 departamentos, e que demoliram essa casa para construir esse edifício. Então, era uma coisa muito da família, assim. Interessante como passou. Olha, eu estou aqui tentando abrir o PowerPoint para les enseñar a casa. Mira que ¿Funciona o no funciona? Não, agora creio que funciona. Deixa eu alcançar a casa aqui, porque abri um PowerPoint com todo. Funcionou, sim. Aqui está. Então, o que tenho que fazer agora, outra vez? Mas, por favor, Oliveira, não me deixe cansá-los, porque eu não queria ficar
a pantalla está rara. Sí, me pregunta. Sí, ¿se ve? No. No. No, Ahora sí. Sí, Sí. esta, ¿no? Que hablaba. Sí. Aparte de paso voy a aprovechar a hacerte que nunca me anime a hacerte una pregunta de esta casa, que tengo una duda que siempre tuve. Ah, Pero a ver, sí. cuando termines la. No, no, cuando termines la No, 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 presentación. vamos a empezar así, por favor. Bueno, no, yo una duda que siempre tuve, pero siempre, te escuché varias veces contarla y lo charlamos en tu estudio, eh, pero es esta terraza donde está la persona parada ahí al lado de la pileta, de la piscina, ¿sí? Sí, esa. Después la viga, o sea, ese techo que armaste se levanta y te tapa la vista. Sim, não é o teto, é um quebra-sol aqui, sim. Se levanta e tapa a vista. Não tapa porque é uma espécie de treliça, sim. Para mí me hizo todo un ruido raro la. Entonces, a mí siempre me quedó la duda esa, o sea, ¿por qué habías, teniendo la vista espectacular que hay y estando en la pileta, parece atractivo ver esa vista, la tapaste? Ah, sim, pero sabe que não tapa em la pileta. Este é só Ah, bueno, ves, ahí piscina. está la respuesta. Aqui. É, não, a pileta está aqui, pero esta varanda sim, se tapa. Pero não tapa exatamente, porque é todo, é uma peça muito vazada. No, este Talvez digo, assim. yo. É, vamos ver. Ah, sim. Esto, eso que se levanta, sí, un poco sí, pero un poco, mira que la persona es más alta y la vista escapa de tantos modos también. Pero sí, es verdad, podría ser en otra. No, no, pero te Pero digo cómo podría sabe, ser para, sabe para... que te Era más comento de otra. curioso de por qué esa decisión de levantarlo, porque es como. Es contraintuitiva, o sea, no es, no es como la primera decisión, o sea, claramente no fue casual. Entonces, un poco la duda de esto, de por qué se hacía como el alerón este. Bueno, me callo y te dejo la presentación. Não, mas te mostro uma coisa que. Primeiro, um comentário, sabe, para a tua pergunta. Que nesta casa não tinha piscina. Essa casa passou por cambios assim importantes, de algo ver em la maqueta, pero primeiro é que teníamos uma hipótese inicial de fazer as vigas de la cubierta em acero, me parecia muito lógico. Depois te comento por que cambiamos. Por custo cambiamos, pero quando cambiou, há um cambio muito importante. Depois já estava cambiado, pero estaba con proyecto de construcción listo cuando cambiamos. Después, como al final del proceso, un día llegan los propietarios, pero pensamos que nos gustaría tener una piscina, que nunca ha sido, no sabíamos o que hacer. Entonces aquí teníamos una viga, esta viga estaba, que é uma sola coluna. Entonces abrimos as vigas assim como na B, para acomodar a piscina. Tem 6 metros de largo, como 3 metros de ancho. Uma piscina muito chica, com os fundo assim, pero les parecia bem, pero muito assim encontrada, não a posição, porque não tinha sentido fazer a piscina no suelo, não por la pendiente era muito difícil, pero também não tinha sol. Então,
Esa es como, mira la primera versión del render. Este render me gusta mucho para mostrar el lugar, pero también me gusta como, me parece que esto es como 2005, ¿no? Para que se vea hoy día cómo se cambió este recurso, ¿no? De cómo eso es precario, comparado ao que é um SketchUp hoje dia, o que se pode fazer. Pero um cambio aqui também importante é que inicialmente pensávamos que aqui poderia ser uma área interna, cerrada. Por suerte, não era permitido, porque se aqui fosse parte da casa formal de área computável interna, ultrapassava a altura. E se sacamos os vidrios, então estaríamos bem com as normativas, que afinal ha sido muito melhor, não? Não tinha piscina na coberta. Quando aparece a piscina, lo hicimos assim, esta viga, que era uma viga sobre a coluna aqui, muito importante, a viga mais carregada, esta coluna tem como 380 toneladas, é a viga que transfere a carga de las vigas longitudinais hacia a coluna. La abrimos como carga, no cambia nada. Pero el cambio de que esta viga de la cubierta, que pensamos en acero, de hacerla en hormigón, ha sido una crisis para nosotros, porque la idea era que haríamos las fundaciones, hormigonaríamos las columnas hacia arriba, entonces pondríamos las vigas de acero sobre las columnas, y ahí empezábamos a hormigonar las losas de arriba hacia abajo. Entonces la estructura siempre estaría lista. Entonces teníamos la idea de que haríamos un encofrado acá, hormigonamos esta losa, lo desplazábamos para hormigonar esta, lo bajábamos para esta, para aquela, e assim. Então é muito lógico e parecia muito econômico. Nós não construímos, não, pero checamos um pouco os custos para saber a viabilidade da proposta. E passou que a mesma empresa que nos tinha dado o preço, quando foi para construir, o preço das grus, como se dos guindastes, os equipamentos, custariam, então só o preço de las vigas, o custo de las vigas de acero em la cubierta nos dava para construir toda a estrutura em hormigón. E por isso cambiamos. Pero quando cambiamos, tendríamos que hormigonar de abaixo hacia arriba. E aí nos preocupava, porque hormigonaríamos a primeira lousa sem estrutura, solamente apoiada em los puntales de lo encofrado, e depois uma mais, a terceira ainda sem estrutura. Então eram 3 lousas, solamente confiando em la cimbra, não? Sem a estrutura lista. E para depois hormigonar. Então, o consultor de fundação neste projeto, como calculou, não, de certa forma, pero dimensionou como deveriam ser o ponto em que se apoiava os andaimos, assim se diz, andaimos, de los encofrados, não? Porque aqui tem uma pendiente de 50%, é uma zona de lluvia muito intensa, então isso também era uma preocupação, que o peso, não, de que o suelo não deslizasse, é uma coisa que se passa acá. Pero sim, nos cercamos de muitos cuidados para hacer, ¿no? Entonces aquí primero unas fotografías hechas por Henrietta Natali.
pero mira, que aqui sim, é verdade que se eleva ali, pero não é que exatamente se obstrui a vista, não? Porque aqui está em La Pileta, então esta viga, claro, está em meio de la vista, pero la vista escapa por todos os lados, abaixo, ao lado, de outro lado. Então, não creio que é uma como aqui, não sempre escapa muito. E há coisas que han sido medidas, não, de como fazer, por exemplo, aqui é o quarto aí na frente, e aqui é justo a situação, não é, Oliveira, que não, creía que se referia a isto, pero era a louça mesma, não? A pergunta, sim. O único ponto aqui que liga, onde está ubicada, não é incrível, porque esta pequena praia em Ubatuba, que é Trópico de Capricórnio, passa por aqui, então é interessante. Mira este primeiro modelo. Isto é uma pérgola e esta é uma trave de acero. Por isso o perfil I em la maqueta. Não cambiou tanto, pero como processo de construção se cambiou completamente. E a pérgola la substituímos por la louça quando em uma visita à la municipalidade para pedir permisso de construção, nos surpreendeu a regra que, diferentemente de São Paulo, para que não seja considerada a construção, a pérgola é o único que se pode fazer, ali estaria bem se hormigonássemos uma louça com uma proporção de vazio que não superasse, creio que 50%, não me acordo bem como, pero não importava como lo hacía, bastava que tivesse uma proporção de vazio. E aí nos parecia muito mais permanente, mais fácil. Então, quando se vê aqui em La Maqueta, esta coluna tem 11 metros de alto, hasta el fundo de la louça primeira. Pero quando se vê em la playa, desaparece completamente, não? Os 3 pontos em que toca o piso, não? A louça, mira, esta louça que tem 7 por 10 metros, não toca nenhuma coluna, de verdade toca aqui em um ponto praticamente por la estabilidade horizontal. Não, este outro corpo também totalmente colgado. E ao mesmo tempo todo muito equilibrado por como estão distribuídos, não, em la estrutura. E aí outra vez la viga que cerra um pouco a vista em la pileta. Pero mira, que a pileta é 6 metros por 3, mais ou menos. Tem um sistema, porque essas louças estão llenas de água, e a água aqui era como também no sistema de... Neste caso, não exatamente, porque às vezes usamos a água para como membrana, não? Que não hace impermeabilização. E depois, como proteção térmica, é muito eficiente, não? Porque o tema para nós outros é muito mais calor que frio, pero para o frio também isola, pero no calor mais que isola, quando a água evapora, saca um pouco de calor da superfície da louça. É muito sutil, pero hace diferença. E a piscina, quando se hace recircular a água, há um vertedor para cá, então a água das louças estão tratadas por lo mesmo sistema que trata a água da piscina. Isso está contrapesado acá. Então, é um sistema de roldanas em la cubierta, usa este tensor como guia e o contrapeso, quando se barra, você vê que sube contrapeso ali.
Aqui desenhamos como um amortecedor aqui de molas, quando nos preocupava se rompe os cables e coisas assim. Também tem toda uma ideia de montaje, não, de como fazer a construção mesmo, não, porque uma vez terminada de hormigonar, sacamos os andaimes lo mais rápido, porque todo é alquilado e custa um montão por semana. Sacado os andaimes, todo que se hizo depois, se hizo desde as louças hacia fora, incluso as fachadas todas, não? Por exemplo, aqui que temos um pé direito alto, pero o vidro sube toda a altura. É um vidro templado. No vidro é que tem os huecos onde fijamos estes paneles de madeira que tem ventilação permanente, as ventanas que se abrem, solo madeira. Então, em um primeiro momento, o vidro é que sustenta estes paneles de madeira. Pero depois pusimos esta peça que sirve um pouco como varanda, pero em la posição horizontal está travada ou fijada também no painel de madeira. Então, se passa de um vidro deste romper-se, o painel de madeira não, como está fijo, não passa aqui como um efeito dominó, como cadena de... O este piso, mira que as vigas de acero, todo vino depois e se arma desde arriba, sem necessitar de andaimes. Por exemplo, este tema de la vista, Oliverio, que comentou, também aqui cuidamos muito para que a diferença de altura entre o piso do primeiro plano e este bloco de habitações que estão atrás, não, para que tuvíssemos aqui a altura exata de la vista, que se vê hacia por la playa, sem que o volume de la frente obstrua esta vista, não? Claro que esta é uma circulação totalmente externa, e o living aqui passa aqui a habitação que está abaixo, que é um pouco de hóspedes, não tem este programa que pensávamos também, porque para a pareja seria uma casa para viver e para os hijos casa de vacaciones. Uma coisa que pensávamos também é de como não fazer uma casa um pouco melancólica, não, porque os hijos nunca estão, como uma casa aliena de vazio, de espaço sem gente, não? Por isso esta separação, quase como duas casas, parecia que pudesse funcionar melhor, não? Pero é isso, esta é a casa de Ubatuba. Que... La verdad, había algunas fotos que no me había visto. Talvez estas blanco e negro. Así que a mí la verdad me encanta y como para abrir la conversación, si te parece bien también para el resto, yo aprendí de vos como esta obsesión. Yo pensaba en realidad que era como... que tenías como una especie de fobia a la estructura, pese a la cantidad de estructura que hay, pero a la estructura que baja, ¿no? Siempre tratando de que sea lo mínimo. Y esta diferencia con nosotros, me acuerdo cuando te mostré el proyecto que fui a tu estudio y me decías, sacarle columnas. O sea, tenía muchas columnas que me pasaste ahí tu ingeniero. Y me parece interesantísimo esta idea de que no es necesario tanta estructura o tanta columna que pise el piso, y que eso también genera como menor impacto en el terreno, en la tierra,
y permite generar más aire. El proyecto de la casa de fin de semana, yo la visité desde afuera, no se podía entrar, y se ve igual. Esto, se nota en las fotos, casi como que uno está en la parte de abajo de una selva súper frondosa, con humedad, con ruido, con humedad en el sentido bueno, ¿no? De que no es agobiante, el ruido del agua, el verde, y que sería una obra completamente distinta si le pusiéramos una columna cada 5 o 6 metros a la casa, ¿no? Una grilla. O sea, sería otro proyecto, pero no existiría esa liviandad. Entonces, como la precisión en el manejo de la estructura, en definitiva, hace al espacio y hace a la arquitectura. O sea, Mm. esa estructura es mucho más que solamente estructura, es arquitectura. Y eso lo aprendí, bueno, viendo tu trabajo. É, muito generoso, graças. Pero é interessante não pensar de como o quanto a estrutura, o quanto também não ela pode ser um modo que que não define tanto o desenho de cada piso, de cada louça, sempre um pouco, porque aqui é como que a estrutura é uma espécie de infraestrutura, há isso, não? Que as peças que são colgadas têm uma liberdade de desenho muito maior. Outra coisa é que as louças planas, sem vigas, não? Que é o caso aqui, também não estão as vigas desenhando os espaços ou definindo tanto mesmo a forma, aunque en este caso las losas sean planos retangulares, pero o modo como uma está em relação à outra hace diferença. Ou aqui, quando se mira aqui, por exemplo, todo muito retangular, pero não são tão que permite coisas muito sutis, como um ângulo nesta parede que abre a vista da sala hacia o mar. O, aqui que quase se vê os volúmenes flotando e não se vê quase como estão apoiados, não? Porque aqui não se vê coluna, aquela coluna está lejíssimo deste volume acá. Então, é interessante às vezes como é claro que há um tema que a necessidade de ter uma estrutura puesta arriba, pero una vez hecho, todo que se colga não tem temas que estruturalmente são muito importantes, como como se diz, de flambaje, de contraventamentos, não, que hace as colunas muito espessas. Então, se vê o diâmetro deste tensor aqui, este é 75 milímetros de diâmetro. Se isso for uma coluna, teria por lo menos 30 centímetros. Então, está 4 vezes menos. Essas coisas são interessantes. Ou estas paredes aqui de hormigão, pero não apoiam, mas são estruturalmente importantes, porque a lousa de arriba é a única que está em la viga. Então, que está travada em la viga, que não tem movimentação horizontal. Colgado, todo se movimenta. Estas paredes também são importantes para como prevenir esse movimento, não? Como esta lousa que liga em um ponto na coluna. Então, são coisas muito delicadas, pero eu sempre sinto, não penso que é uma sorte muito grande ter como para esta casa um engenheiro como Ibsen, Puleuvo, que ha sido engenheiro acá, e de La Pileta também, porque há que ter alguém que
se junta, ¿no? Como una parcería con la arquitectura, para que las cosas hagan diferencia como hacen para nosotros, porque sea un trabajo como de pura prestação de serviço, que mede seu tempo de um modo. Então, certas conversações não têm espaço, não? Isso sempre creio que tenho que agradecer a estas pessoas, não? Pero é assim, não? Em arquitetura, tudo o que logramos fazer, logramos graças a todos, porque solos não logramos nada. Si te parece bien, abrimos para que para que se animen a participar, charlando un ratito con vos, que me parece siempre un placer. No sé, Emilio, si querés romper el hielo vos. Sí, la verdad que puedo aprovechar para romper el hielo, empezando por agradecer muchísimo la generosidad de dedicarnos este tiempo y contarnos tantos detalles de los proyectos. Me pareció muy interesante en la charla estas dos puntas, estos dos extremos de la arquitectura, desde lo teórico y abstracto de los primeros proyectos hasta lo minucioso y preciso de estas cuestiones de explicar el tensor y la medida del tensor, ¿no? Es como hay algo de la estructura y de la construcción de los últimos proyectos y en los primeros era la abstracción pura, ¿no? Esto de pasar de la teoría a la construcción. Por un lado, podríamos escuchar algo sobre dónde prefiere pararse o si le gusta estar en los dos lugares de teoría y práctica o si sufre la cuestión de la construcción o la disfruta tanto como la de la teoría. Y después una cosa más, tengo como una duda más profesional sobre el tema que me surge. Un poco lo empezó a contar con lo del ingeniero que lo acompaña, pero en un momento nombró que eran pocos en la oficina, o al principio contó que no contó o no contó todo el staff, pero me imagino que para documentar estas obras hay como un grupo importante de gente que genera unos planos, o cómo se construye esto en Brasil, si hay unas empresas que generan una documentación después de detalle, o el estudio produce todos estos detalles para que todo quede tan bien. Não, essa casa todo se produz aqui, em um grupo pequeno. Te mostro aqui Increíble. onde estamos. Aqui, não sei se. Pero mira, trabajamos, que aquí a Tenés cámara no, blureado, a Ángelo, tenés cámara. blureado el fondo. Ah, sim. Ah, de propósito. Não, agora não sei como fazer. Queria te ensinar, Emílio. Não sei No, muy bien. como. Aqui, como hago? Creo que vas a preferencias, En background. video, donde está video al lado del micrófono, desenfocar No, mi no, no, fondo. pero tenés que ponerlo en el Zoom, en el propio Zoom. Tenés que irte a preferencias en el Zoom. Ah, não, não No importa, no importa. importa igual, Aqui, Lo sabe, complicamos. aqui, não, nossa oficina é pequena, pero sabe que o que pensava, não, em aquele período que nos salvava era que é sempre um pouco desse lo mismo, Emílio, pero nos salvava muito ter pouco trabalho, porque então isso nos dava mais tempo para os trabalhos que teníamos, não? E fazer muitas vezes as coisas, hasta que esse sempre, não? Como fazer com um pouco de desfrute também, pero não é que são, eu creio que
de verdad pensamos mucho en la forma de construir cómo las cosas funcionan y esa interlocución con la estructura, pero también intentamos hacer de un modo muy eh, con pocas cosas, ¿no? Como limpio. Decir con pocas cosas es un poco, no me gusta mucho porque parece los preceitos, ¿no? De, como Miss Van der Rohe, nos gusta mismo, pero no es de hacer poco como una meta estética, pero hacer poco para reducir las posibilidades de errores en la construcción, ¿no? De sacar los trabajos que en general no consideramos que sean bien hechos, y nos concentrarmos en los trabajos que son los esenciales, ¿no? Entonces, siempre a veces no hacemos como un chiste así de que eh, lo, 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 como que o que às vezes parece como uma falta de detalhe, pode ser um detalhe muito importante, não? Assim, há muitas coisas que pensamos assim. Pero também te agradeço que comente isso, não, de trabalhos que consideram com muito cuidado o processo de construção, os detalhes de obra. E, na verdade, este que mostrei ao final é um pouco anterior, não é tão antigo, creio que 2005, se não me engano, que empezamos o projeto, que são projetos que estão aqui durante desenho por lo menos 2 anos, assim. Não é que porque nós outros nos tardamos, é porque o processo de aprovação ou os timings los planos financeiros de los clientes. Entonces, siempre seguimos hasta que la construcción empiece. Eh, pero, pero interesante que lo note, porque yo creo que un poco una cosa que nos formó pensar en esta conversación, ¿sabe? Como o que me referí en principio de que o hecho de que estava lejos de la construcción que nos acercou muito de los temas de la construcción a través del desenho. Então, pensar o desenho como nos acercou porque experimentamos os errores, sabe? Assim, o que intentamos e não lograva, o que nos parecia muito complicado e que passava muito bem. Então, creio que também é um conhecimento que pertenece muito a este contexto, não, em que vivimos acá. É, um pouco assim. É, de verdade, sabe que não sei, não saberia responder se prefiro estar mais em uma abordagem como teórico, mas porque eu creio que estando em esta função, não, de lo que de desenhar, essas duas coisas estão muito relacionadas, não? Como que estão vinculadas talvez em uma palavra que é praxis, não? Que é esse hacer pensando em como hacer e pensando em como hacer. Então, hoje dia, no passado, muito tempo, isso eu sempre me sentia um pouco assim, mesmo isso que Oliveira comentou, de estar ao mesmo tempo em la universidade, em la atividade profissional. Em princípio, as duas coisas lo via como que competentes, puedo decir, que uma competia com outra. Porque a universidade demanda um tempo que é todo, não? Assim como a atividade de projeto, né? Todo o tempo de um dia é insuficiente, a vida inteira é pouco tempo também, pero um pouco para todas as coisas que vale é assim. Pero hoje dia eu tendo a pensar
que na verdade uma coisa não competia com a outra, pero equilibrava. Sabe, é um pouco como que nos ajusta melhor. Pero não veia assim enquanto intentava. Pero depois de 30 anos, talvez para me conformar, creio que as duas coisas se equilibram. Aunque a lógica dentro da universidade não veja exatamente assim, e a lógica dentro da profissão, não uma profissão inserida em um mercado para o qual os prazos são dinheiro e tudo, também não lo vê assim. Então, há que aguentar as pressões dos lados, pero essencialmente, quase que idealmente, um pouco fora da pressão do mundo, as duas coisas tendem a se equilibrar. Há momentos assim como que uma espécie de refúgio, não, teórico que depois uno vê quanto nos ajuda, não? Eu personalmente senti quando, como, por exemplo, o tempo que me dediquei ao doutorado, sempre me parece uma conversação com a prática de um modo que me ajuda muito, não é que não vejo como duas coisas separadas. Pero... Gracias. El comentario que puedo hacer en voz alta para los estudiantes de la cátedra es la importancia también para poder generar estos proyectos, es el conocimiento técnico que tienen sobre la estructura, la construcción. Nos dio un montón de detalles sobre el encofrado y sobre la manera de construir para poder hacer la obra que estaba proyectando, por lo que la universidad tiene que tener una formación integral, ¿no? De los arquitectos, que no es solamente una cuestión de trabajar la imagen o de quedarse con la imagen que hoy se ve tanto en Instagram o en las redes, y tus obras tienen una imagen muy fuerte, entonces uno tiende a mirar a la belleza de la imagen, y no entender en la universidad que hay que comprender las estructuras, las fuerzas, la construcción, los tiempos, los encofrados, como explicaba, cómo se apoyaba, toda esa historia que si se llena de arriba para abajo, de abajo para arriba, eso también es parte de la lógica del proyecto de la casa. Así, yo hice esa lectura y la quería hacer bien explícita. Si quiere algún otro estudiante o algún otro docente, estaría bueno que se den el gusto de poder conversar con un maestro como Angelo, que la verdad que es un lujo que tenemos. ¿Nadie se anima? No se Buenas, animan, yo tengo una no se duda. animan. A Poné la nosotros, cámara, tipo Voy de a eso, poner la Octavio. cámara. bueno, banquen que prendo la luz porque estoy todo en una cueva. Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? Olá, Eh, Otávio. con mi compañera nos tocó en un primer momento estudiar la casa Aldeia da Serra. Y nada, y de ahí sacamos como una primera posta para arrancar nuestro proyecto, el de la bodega, que es un casetonado. Y con eso nos surge la duda de cómo hacemos la estructura para sostenerlo. Y te queríamos preguntar que en esa casa lo haces, que pones 4 apoyos, pero ¿cuál sería como el mínimo para poder bancar la estructura? Qual seria o mínimo de apoios? O sea, podría Nenhum. ser uno tranquilamente, pero para que sea como regulado, teniendo en cuenta de que es una grilla. Sabe? Não, poderia ser um. Às vezes, isso sabe que, claro que esse é um tema que me gusta, não?
creo que es parte de lo que ha sido mi formación, de una escuela de arquitectura que valoriza la estructura y entonces y valoriza la estructura, creo, Octavio, no es tanto como por hacer, quería encontrar la palabra, como por hacer así, no sé la palabra, pero me entenderás si digo, no es para quebrar récords, ¿sabe? Lo que quiero decir, así, para... eh, 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 pero creo que talvez o tema de poner um pouco, confiar na estrutura, tem uma história que a mim me gusta de pensar que, primeiro, de uma relação que historicamente se construiu de um diálogo interessante entre arquitetura e engenharia em Brasil. Mas também tem uma coisa que é a estrutura põe energia nisso, é algo que depois é muito, sabe, um tema de lo que hace um edifício que tu confia e não lhe trai. Sabe o que quero dizer? Por exemplo, de trair, traicionar, não lo traiciona. Porque se um arquiteto põe seu esforço, energia e a plata de um edifício em um material, por exemplo, increíble de titânio para ser a fachada, e falta plata em la construção, e lo cambian por porcelanato. Um arquiteto é uma desilusão que uno não sobrevive, sabe? Isso não se passa com a estrutura. A estrutura não sofre da mesma vulnerabilidade que outros elementos de um edifício em um contexto em que a construção não respeita a quase nada. Então, na estrutura, hace um edifício antes que o edifício esteja pronto e mantém um edifício depois que está em ruína. Não, assim, não é por... eu creio que esta proximidade ou esta confiança na estrutura tem um sentido que por muito mais de lo desenho e muito mais de um virtuosismo estrutural, coisas assim. Pero também me gusta isso de 4 apoios, 3 apoios, um apoio, e para mim o limite é nenhum apoio, não? E aí, como, pero isso é como estão todos os planetas boiando no ar. Pero ahí me Entonces, sumo, ahí me sumo a lo que pregunta Octavio, pero como reformulando la pregunta, ¿cómo haces para seleccionar o cómo haces para determinar? Pues todos sabemos, lo mínimo es 1, 4 está más cómodo, 8 ni que hablar. Entonces, ¿cómo haces para determinar cuándo necesitas 8 o 2 o 3? Pues tenés casas con 2 columnas, tenés casas con 3 como la de Ubatuba. Entonces, ¿qué es lo que interviene en tu selección de cuántas sacás? Que se une con lo que yo decía cuando vos te llevé a la casa y me dijiste, sacá, sacá, sacá. Um pouco, pero me gusta, pero ao mesmo tempo tenho um cuidado de não exagerar, sabe? Isso me preocupa muito, sabe? De não entrar em uma competição de fazer mais e mais. Eu não creio que seja bueno. Por isso, por exemplo, mesmo a obra de la piscina, casa de fim de semana, me preocupava um pouco de fazer. E me gusta pensar, não penso, eu digo, me gusta pensar porque talvez eu pense porque quero pensar assim, não? Às vezes nós, pero me gusta pensar quando vou aí que a estrutura não é o que se impõe quando uno visita ali.
mucho más el jardín que la estructura, yo creo. Es mucho más la luz que la estructura. Entonces, hace a veces una estructura que parece hecha de piezas casi exagerada, pero lo increíble es pensar en lo que eso realiza y no en la estructura en sí, yo creo. Pero, ¿cómo defino lo que me pregunta? Yo creo que muchas veces es confiando no bom senso de las personas con quien estamos en diálogo durante el proceso. Te comento, por ejemplo, que la casa de Ubatuba, essa que vimos por fin, la primera versión que hicimos tenía 2 columnas. Entonces, hago en general una conversación con los ingenieros de estructura casi que antes de presentar el proyecto. Por la primera vez. Ele me dijo, pero Ângelo, 12 será um esforço enorme, não? Sem tanta... pero com 3 me parece muito bem. Então, confio, fui as 2 de a frente. ¿Por que 2 na frente e 1 atrás? Porque as da frente são 3 vezes a altura de lá de atrás. Esse parto em 2, o tema de flambaje, como se diz? De pandeo. Pandeo, se diz? É muito mais vantagem duplicar a que está à frente, porque bajo a carga a mitad. La de atrás é muito chiquita, não? La que é corta, não é? Baja. Então, um pouco assim, às vezes o pensamento que às vezes nós outros acá na oficina de arquitetura temos acerca da estrutura, sabe, creio que tem é uma aproximação do tema um pouco ingênuo mesmo, um pouco me parece bem, porque nunca tentei compreender a estrutura como um engenheiro de estrutura la compreende, porque isso pondria, me parece, como o conjunto de temas que a arquitetura trata estaria sempre subjugado a um juízo muito estruturado. Assim, um pouco me gusta ver desenhar assim, desenhamos um pouco as formas, como os encofrados, pero este desenho que é a forma de la estrutura, sempre cambiamos muito com o engenheiro. Pero sempre procurando nos manter em esto que a arquitetura tem que fazer, que é uma mirada para todos os temas que estão envolvidos em um projeto. Muitas vezes a estrutura não é o principal. Outras vezes, por exemplo, nesta casa que vimos, teníamos uma solução em acero, lo cambiamos por hormigão por conveniência de custo. Há projetos que hicimos que desenvolvemos como em paralelo, uma versão em acero, outra em hormigão, hasta que tuvíssemos uma quantidade de informação que nos permitisse decidir as vantagens de um e outro com mais informação. Então, eu creio que depende, mas este limite de um apoio, não? Então, me gusta muito, pero intento não entrar em um tipo de prova de como competir, não, com esses temas, não? Sim. Quebrar recordes, que tem muito, não, em la arquitetura brasileira. La maior, sabe, um chiste de brasileiro, não? Maior jogador de futebol, o melhor, o maior vão, a maior barragem,
isso não nos ajuda, não? Um pouco, creio que culturalmente atrapalha muito. É um pouco... Por exemplo, um tema que tenho que falar, não conosco, não me gusta, não acompanho futebol. Pero é como assim, você ganha a Copa do Mundo tantas vezes. Aí um jogador de futebol que tem 18 anos, que nunca jogou uma Copa, você crê tricampeão, tetracampeão, pero nunca jogou uma Copa. Não é assim. Eu creio que tem um pouco esse tipo de desvio também com arquitetura. Não, um pouco de tomar para si o que não lhe pertence. Então, não é bom, porque se crê, pero então é um tema que me gusta, evidentemente, que hago com um cuidado muito grande, pero tento ver um pouco a distância. Pero também é lindo pensar um projeto que não tem ponto de apoio, sobretudo porque me gusta colgar e quando se colga, tudo resulta mais leviano. Então, se vê os projetos de los arquitetos soviéticos, Kolmikov, em 1929, põe lá Ciudad Anel de Saturno. Depois de quanto? 50 anos, não sei, a Rússia lança a Estação Espacial Mir, está lá no espaço. Mas se você começa a conectar muitas estações espaciais Mir, você vai fazer o projeto de Kolmikov exatamente, e nenhum ponto de apoio. Assim, essas coisas sempre estão em conversação. Não creio que seja isto que devemos fazer, não queria, pero estes temas também nascem parte de las imágenes que animam no processo de imaginação. Então, não é hecho de arquitetura o que te mobiliza em um projeto, ou não é hecho apenas de arquitetura, e não creio que seja hecho principalmente de arquitetura. ¿Alguien más? Son buenas las respuestas, porque también nos obligan a pensar, así que si no sean tímidos, tímidas. Yo sí, yo tenía una pregunta, pero ahí enciendo la cámara. Sí, mi pregunta era, ¿qué procedimiento o medidas podría emplearse para hormigonar en condiciones de clima oceánica? Porque nosotros en la bodega tipo, tenemos un clima oceánico y nada, tenía como esa duda. A dúvida de como se hace para hormigonar. Sí, ¿qué medidas se tienen en cuenta a la hora de hormigonar en un clima oceánico? ¿Qué medidas? Cheryl, não sei se compreendi muito bem. Por la agressividade do meio, por o quê? Sí, por la agresividad. Não, eu não sei muito bem, pero no que escuto, não, um pouco assim, Sí. da mesma maneira que você, um pouco o que escuto, não é que conosca muito bem. Pero sempre o problema primeiro que as normativas de hormigón consideram a agressividade do meio. E quando se cambia a agressividade do meio, se cambia a intensidade da proteção. Por exemplo, a camada de cobertura de hormigón sobre o acero. Em outras partes, não? Também muitas vezes aqui há uma obra em Brasil de Álvaro Siza Vieira, do arquiteto português, que está hecha em Porto Alegre, não? Museu Iberê Camargo. Ali decidiram proteger todo o acero
com galvanizado, assim que se diz. Todo o acero se galvanizou, como zincou, não sei como se diz, sabe o que? Um banho de proteção contra corrosão. Caríssimo. Então, há muitas maneiras e podem ser importantes. Pero são temas que são complexos, que todo é interessante, porque pode haver um avanço tecnológico que melhora muito, não, as condições de proteção. É possível prever e prevenir em vários, como se hace a mistura do hormigão, a uma série de coisas. Pero eu, em tu lugar agora para desenhar a vinícola, eu estaria relajado, sabe como? Porque o importante é que durante estes trabalhos na escola, tu lo sepa utilizar para te capacitar, para te hacer capaz de hacer las cosas. Yo puedo decir 300 otras cosas que te incapaciten, ¿no? Como, atención a eso, atención a aquilo, atención, te inmoviliza. Entonces, é muito bueno que tenha este cuidado, porque para mim isto significa uma responsabilidade, não, com o que está haciendo. Todas estas preocupações tem que ter, pero lo mais importante é que tu pueda proponer. Se algo te pareça que vale a pena existir no mundo, então aí vai encontrar como fazer. Valeu. Déjame decir algo para ir cerrando, que quiero poner en valor otras palabras de Ángelo que por ahí quedaron al pasar, pero que es una pregunta que Oliverio les hace siempre, que es ¿para qué lo hacen? ¿No? ¿Para qué la estructura? Él cuando habló de esta casa de Ubatuba, creo que habló del paisaje y de la luz, o del sol o de la luz, dijo. Y no que la estructura para qué está hecha, porque lo que importa de que todo flote y esté volando era porque entraba el sol, o porque el sol o que le permitía subir la pileta para que tenga sol, o del paisaje por debajo. Entonces, de vuelta, ¿con qué quedarse? ¿Qué cosas son las importantes? Digamos, me parece que está bueno remarcar esto de, no es la estructura lo que uno ve, sino para qué le sirvió esa estructura en el proyecto. Le sirvió para generar una selva en la planta baja, y para que la pileta esté cerca del sol arriba. Digamos, para eso sirve la estructura. Después es intuitivo, uno hace 3 puntos y con el ingeniero serán 2 o serán 4. Ahora será más intuitivo y con los años uno tendrá más herramientas para saber cuántos puntos poner. No le pregunten cuántos puntos poner, no les va a contestar si 2 o 3. Saquen alguno y probamos. Si querés, Oliverio, y hacer algún cierre, no lo quiero entretener, me da un poco de... Fue muy generoso con el tiempo, Bucci, y es muy interesante, es una oportunidad que a mí me apasiona poder estar conversando. No quiero excedernos más de lo debido, sino la próxima vez que lo invitemos nos va a decir que no. Gracias, Oliverio, por tu gestión de haber conseguido esta excelente charla. Te agradezco mucho. No, igual acá el mérito es de Ángelo por tener la práctica que tiene y por haberse sumado a esta invitación. Como dice Emilio, ya vamos 2 horas y media. Vi que estaba saludando con puñito post pandemia ahí a todo el estudio, así que no te quiero hacer robar todos más tiempo. ¿Cómo? Se fueron todos acá. Por eso. Acá también se fueron todos. Para que vos también te vayas a tu casa. Pero tranquilo.
Así que, no, la verdad que yo te quiero agradecer enormemente por haber aceptado la convocatoria, bueno, habernos contado los proyectos y... En un español tan claro, Oliverio. No, viste, porque a él le preocupaba el año pasado, la tuvimos invitada a Marta, que fue keeper tuya, socia. Moreira, ¿Cómo? Sí. Marta Moreira. Marte Sí. Moreira, y bueno, Emilio le preocupaba Yo le digo, Ángelo se entiende todo lo que habla, porque habla muy pausado, muy tranquilo, y aparte hablas español, o sea, más que portuñol hablas español. Bueno, y después te quiero pedir, ya como fuera de tiempo, pero disculpas por mi impertinencia con la pregunta por lo de la viga, pero te juro que es algo que la veía, entonces me daba la duda, digo, bueno, voy a romper mi propio temor a la vergüenza y te hago la pregunta. No, te agradezco, muy bueno. Acá por el chat de YouTube te están agradeciendo la presentación, ponen gracias maestro, entre otros comentarios. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias y bueno, a ver si nos volvemos a cruzar por Buenos Aires o por San Pablo, ya veremos. Sim, sim, não, estaremos em contato, graças a todos, não, a Emílio, Oliveira, por a invitação a todos aqui. Não, aunque a la distância, para mim é um grande incentivo, não, estar aqui falando com vocês. Espero que a próxima vez estejamos de verdade juntos, não? Ya Não, lo assim, gestionaremos. Ojalá, De vuelta, muchísimas gracias, Ángelo. ojalá. Muchas gracias. graças. Chao, hasta luego. Bom trabalho. Tchau, Gracias. tchau. Hasta Chao. luego. Chao, gracias. Tchau, graças.